Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria poder estarmos juntos no seu programa Fonte de Fé para adorarmos a Deus, meditando na sua palavra. E em nome do nosso pastor presidente, nós queremos agradecer pela sua participação, pelo seu companheirismo, acompanhando toda a programação da Rede Brasil e também o programa Fonte de Fé. E como temos o propósito de crescermos no conhecimento da palavra de Deus e sermos edificados cada vez mais na nossa fé em Cristo Jesus, temos nesta oportunidade a seguinte proposta para junto com você estar meditando sobre o seguinte tema: as lições de um milagre. Isto mesmo, as lições de um milagre. E para tanto, nós temos baseado esta reflexão, tomando como referência o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículos do 7 ao 10. Você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia e juntos crescermos aprendendo mais das Escrituras Sagradas. Versículo 7 ao versículo 10 nos diz assim a palavra de Deus: E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Este relato bíblico, registrado pelo evangelista Lucas, que é do conhecimento de todos, foi um dos grandes homens de Deus, a quem o Senhor o inspirou, apesar de ser gentio, um cooperador do apóstolo Paulo, para registrar momentos marcantes tanto do ministério do Senhor Jesus, seu ministério terreno, isso está no Evangelho que leva o seu nome, Evangelho conforme escreveu Lucas, como também o que Cristo continuou a fazer após a sua ressurreição e ascensão aos céus, ou seja, quando Cristo voltou ao seu lugar de origem. No livro dos Atos dos Apóstolos, portanto, como sabemos, nós encontramos o registro dos principais eventos que marcaram o início da igreja primitiva e o que o Senhor continuou a operar através dos seus servos. E o livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 3, ressalta um dos grandes milagres operados pelo Senhor Jesus na instrumentalidade de dois de seus servos, o apóstolo Pedro e também o apóstolo João. E como a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa fonte de fé e prática, Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 15, versículo de número 4, ele diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela consolação das Escrituras, nós sejamos fortalecidos, edificados, para que nós cresçamos na presença do Senhor. E o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, a partir do versículo 1 em diante, nós encontramos o relato de um dos grandes milagres que marcaram o início da história da igreja primitiva. Um ato subsequente àquele derramar do Espírito, conforme está relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Após os discípulos perseverantemente, conforme o Senhor havia orientado, ficarem na cidade de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, conforme Lucas 24 e 49, eles perseveraram 10 dias sequenciados até que, de repente, como diz Atos capítulo 2, veio a promessa sobre eles em que eles foram revestidos do poder do Espírito Santo, o que é conhecido na Bíblia como o batismo no Espírito Santo. Revestidos de poder diante dos questionamentos, a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito, ele anunciou a palavra e naquela grande cruzada, usando uma expressão bem corriqueira, atual, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Desde então, a igreja foi permeada e marcada pela graça, pelo poder do Espírito Santo. E fundamentado neste poder é que este milagre ocorre conforme está registrado no capítulo 3. Primeiro, observamos um ponto importante. É que o capítulo de número 3 destaca para nós a necessidade extrema de um milagre na vida de uma pessoa. Embora o texto bíblico não aponte o nome, nem dê detalhes quanto à sua origem familiar,
qual era o seu nome, em que rua morava, esses detalhes pormenorizados, o texto mostra de forma muito clara um personagem que aparece nesse relato que justifica a necessidade de um milagre. Embora não seja citado pelo nome, a Bíblia faz menção da sua debilidade, da sua dificuldade. Conforme está em Atos 3:2, ele era um homem coxo desde o seu nascimento. E sabemos que, à luz da gramática portuguesa, que ser coxo é alguém que anda com dificuldade, apoiando-se em um de seus pés em razão de uma debilidade. É alguém que manqueja. Tecnicamente, coxo seria isso. No entanto, o texto bíblico diz de que essa dificuldade ela era agravada em razão dele não mais poder andar. Ele era trazido todos os dias para a porta do templo. Veja que aquele homem tinha uma necessidade extrema de um milagre. Ele nasceu com um problema congênito que o impossibilitava de andar normalmente. E isso trazia consigo, naturalmente, implicações físicas. Ele não podia ditar o momento, nem o horário, por exemplo, para se apresentar no santuário. Ele dependia única e exclusivamente da boa vontade de pessoas que tinham a predisposição de conduzi-lo. Veja que era alguém que precisava da ajuda de outrem. Não bastasse isso, veja que além das limitações físicas, por consequência, a debilidade que ele possuía trazia para ele uma dependência financeira, porque observe que o texto diz que ele era levado, conduzido, à porta formosa do templo para pedir esmola. A razão principal, o principal que aquele homem tinha para estar naquele local, de frente à porta, não era necessariamente para conviver, para exercer uma comunhão, para exercer uma atividade religiosa, o que naturalmente era vetado em razão da sua debilidade. O texto diz que ele era conduzido para pedir esmola. Significa dizer que ele dependia totalmente da boa vontade das pessoas. E quando dizemos isto, estamos falando de viver dentro de uma realidade constrangedora, porque ele precisava que alguém, ao transitar, ao ir e vir ao santuário, ao templo em Jerusalém, pudesse estender a mão para dar alguma condição para que ele pudesse se manter ao menos naquele dia. E, por implicação, podemos lembrar de que havia grupos de pessoas que faziam questão de expor essa ajuda financeira. Havia um grupo que é denominado dos fariseus, claro, nem todo fariseu era assim, mas alguns que pertenciam à seita dos fariseus faziam questão extrema de chamar a atenção de outros para o momento exato em que ele estivesse a contribuir, a dar uma esmola a alguém. Isso agravava ainda mais a situação constrangedora, porque imaginemos, já não bastasse as limitações físicas, todos os olhos eram voltados para ele naquele momento, quando alguém estava a dar-lhe uma condição ou uma esmola. Não bastasse isso, nós sabemos que pela implicação de uma interpretação falsa, infundada, havia uma implicação religiosa para a vida daquele homem que configura, que justifica de fato ele precisar urgentemente de um milagre. É porque não bastasse a debilidade física, a dependência financeira, aquele homem tinha uma implicação religiosa que tinha sobre ele, porque no entendimento comum é que alguém quando nascesse com esta debilidade, isso no mínimo era um juízo divino sobre sua vida, ou decorrente ao pecado realizado pelos pais, e Deus estaria na mente destas pessoas punindo o filho com aquele problema, ou Deus, sabendo antecipadamente que a pessoa seria um miserável pecador, estaria punindo-o antecipadamente em razão de saber do seu futuro. Isso pode ser visto quando Jesus está saindo do templo em uma outra ocasião, está relatado no Evangelho de João, capítulo 9, e quando Jesus sai, se deparando com a multidão de enfermos que enfrentavam situações mais variadas, e dentre eles, Jesus foca o olhar em um homem cego de nascença. E se percebe na narrativa que os discípulos aproveitam a oportunidade para perguntar quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego. Veja que ainda vigorava essa interpretação falsa, que não tem fundamentação nenhuma na Bíblia, que a gente sabe, nós sabemos de que há atitudes que trazem consequências físicas, isso é fato, mas nem todo problema físico é necessariamente uma questão espiritual, advinda de um pecado pontual ou realizado por outrem. Ora, não é necessariamente dessa forma, a ponto de Jesus dizer, nem ele pecou,
nem os seus pais. Jesus não está dizendo que eles não tinham pecado ou que não eram pecadores. Todos os homens são pecadores por natureza. Jesus está dizendo, ele não nasceu assim como resultado direto de um pecado pontual, nem dele nem dos pais, mas veio assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Perceba, portanto, que este homem de Atos 3, ele convivia com essa triste realidade, mas o texto diz que isso não acontecia um dia, 2 ou 3. Quando lemos o texto de Atos, capítulo 4, versículo 22, diz que aquele homem não tinha expectativa de mudança, porque o texto de Atos 4 e 22 diz que ele tinha mais de 40 anos de idade. Ora, observe que se aquele homem nasceu com aquela debilidade, e ele nasceu, como diz o texto, ele convivia com essa triste situação há anos. E do ponto de vista humano, qual era a expectativa que aquele homem tinha? Nenhuma. Do ponto de vista natural, secular, material, aquele homem estava bitolado a essa triste realidade. De modo que se o texto bíblico parasse somente trazendo para nós estas informações, poderíamos dizer, pobre homem, que não pôde desfrutar de uma vida digna, não pôde desfrutar das benesses de Deus, mas foi alguém extremamente que viveu em um extremo aperto, em extrema dificuldade. Mas, graças a Deus, o texto não para apenas descrevendo essas dificuldades que sintetizei para você. Mas observe que nós aprendemos algumas lições decorrentes à ação extraordinária que vai acontecer aqui, porque um dia como outro qualquer, Pedro e João, ora, algo que era comum à agenda de todo judeu ortodoxo, era ir ao templo para apresentar os seus sacrifícios e seus atos de devoção. E o texto diz que eles iam com o propósito para oração, para buscar ao Senhor, quando ainda era possível um judeu crente estar participando da realidade litúrgica do templo. E eles foram para orar. E nesse transitar, observe, nós vamos encontrar algumas lições que quero ser aqui bem pontual. Primeiro é que nós aprendemos com esse texto uma preciosa lição que Jesus tem poder para mudar o curso da história. Eu vou repetir isto, porque isso é impactante. O texto nos ensina uma preciosa lição. Jesus tem poder para mudar o curso da história. Porque Pedro e João estão chegando, a hora da oração, a 9, 3 horas da tarde aproximadamente, e quando de repente eles são interceptados ao transitar, onde exatamente o coxo estava pedindo esmola. O texto bíblico diz, dos versículos de 6 a 9, de que o homem coxo e mendigo pediu a eles uma esmola, estendendo a mão para que eles pudessem receber alguma coisa. Na impossibilidade de Pedro e João corresponderem com algo material, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, olhe, não temos prata, nem temos ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Isto está no versículo de número 6. E o texto seguinte, versículo de número 7, diz assim, e tomando-o pela mão, o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Observe que eu estou afirmando, à luz da Bíblia, à luz desse texto, que Jesus é poderoso para mudar o curso da história. Se você analisar de forma fria a frase contida nesse texto, um homem que convivia há mais de 40 anos nesta triste realidade, sem perspectiva de mudança, de algo novo acontecer, bitolado todos os dias a depender financeiramente, fisicamente de outras pessoas, em questões de segundos, porque faça um teste aí. Quantos segundos gastam-se para ler este versículo em que Pedro diz para o homem, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ora, não mais do que 8 segundos foram suficientes para que a vida daquele homem mudasse, descrita por uma terminologia, por uma expressão que é logo, imediatamente. O homem vivia mais de 40 anos nesta condição, mas em poucos segundos, Jesus revelou o seu poder para mudar o curso da história. Perceba que a semelhança deste homem, talvez, acredito, você esteja enfrentando situações adversas que fugiu do seu controle, que você não tem como resolver.
que mesmo tendo a ajuda de outrem para aliviar, mas não resolve, mas receba esta palavra. Entenda à luz da Bíblia, Jesus é poderoso para mudar o curso da história em poucos segundos. Você lembra da mulher do fluxo de sangue, que sofria há 12 anos? Em poucos segundos, igualmente, Jesus mudou o curso da história daquela mulher. Apenas com um toque de fé, de confiança, a Bíblia diz que imediatamente o seu fluxo estancou, a sua hemorragia foi estancada e ela recebeu a cura instantaneamente. 12 anos sofrendo foram mudados em poucos segundos. Por que não lembrar também daquela mulher encurvada, relatado no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo de número 13. Nós encontramos o texto sagrado nos dizendo de que aquela mulher sofria a opressão demoníaca há 18 anos, mesmo sendo filha de Abraão, descendente dos judeus, debaixo de uma promessa messiânica, mas estava sofrendo uma opressão que trazia consigo uma debilidade física em que ela não podia andar de forma ereta, olhando no rosto das pessoas, nem vislumbrar a criação divina, não tinha como olhar, porque ela estava presa e bitolada a olhar para baixo. Mas o texto bíblico diz que Jesus, ao estender a mão em direção àquela mulher, dizendo: filha, está sendo curada nesse momento. O texto bíblico diz que imediatamente ela foi liberta, a sua coluna voltou ao seu estado natural e começou a glorificar e exaltar a Deus. Isso significa dizer, caro irmão, meu amigo, que o Senhor Jesus é poderoso para mudar o curso da história em poucos segundos. Significa dizer que não há nada perdido para você. Ainda que o diagnóstico seja contrário, seja diferente do que você queria, talvez a expectativa humana, alguém diga, em pouco tempo, não tem mais condições, daqui a pouco alguém vai morrer, a porta vai se fechar, a situação não tem como ser revertida. Deus é poderoso para mudar o curso da história. Você crê nisso? A sua fé, neste momento, está sendo despertada pela palavra. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você precisa crer de que o Senhor é poderoso para mudar o curso da sua história. Segundo, uma outra grande lição que aprendemos neste texto é que foi preciso aquele homem estar na porta para o milagre acontecer. Eu vou repetir, aquele homem precisou perseverantemente estar no lugar certo, na hora certa. Me permita perguntar, se aquele homem tivesse naquele dia a indisposição, na medida em que alguém se dispusesse a conduzi-lo como era comum e dissesse, hoje eu não vou, eu não estou tolerando mais, eu não estou em condições de ir, não estou animado, estou sem condições psicológicas, eu pergunto, poderia ser possível aquele dia ser marcado por um milagre? Ora, ele perderia uma grande oportunidade de Deus, através dos seus servos, de curá-lo, de receber a cura. Significa dizer que a sua perseverança, a sua insistência em estar na porta foi algo fundamental para que ele recebesse o milagre. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 9, que Jesus é a porta. Glória a Deus por isto. E quando nós perseveramos em estar diante dessa expectativa de que o Senhor é poderoso para fazer o milagre, Ele, como a porta, Ele poderá fazer aquilo que você tanto precisa. Jesus curou aquele homem, estando ele perseverantemente no lugar certo, na hora certa. Talvez você esteja sendo tentado a fugir do centro da vontade de Deus, não esteja suportando mais, já esteja dizendo, não, eu não consigo mais permanecer, a situação é difícil, eu vou jogar tudo para o alto. Deus está dizendo para você, através da palavra, creia, confie, acredite, permaneça no lugar onde Deus lhe plantou. Deus vai lhe abençoar, Deus há de honrar a sua perseverança. A sua família depende da sua perseverança. O milagre de Deus está condicionado a você crer e crer perseverantemente. Mas, seguindo para o término desta meditação, desta reflexão da palavra do Senhor, além de dizermos, à luz do texto, de que Jesus é poderoso para mudar o curso da história em poucos segundos, de que foi essencial para que aquele homem recebesse o milagre e estar no lugar certo, na hora certa, mostrando a sua atitude perseverante, eu preciso dizer
que esta passagem bíblica também nos ensina de que Jesus supera todas as expectativas. Eu vou repetir, o texto bíblico também nos ensina de que Jesus supera todas as expectativas. Eu pergunto, a necessidade que motivou aquele homem a estar na porta do templo era material. Ele estava condicionado a acreditar de que uma mera esmola era o suficiente para mantê-lo, para sustentá-lo, pelo menos para fazê-lo vencer naquele dia, até a próxima providência chegar. Era alguém que entendia que uma esmola era suficiente, mas o Senhor Jesus age superando toda e qualquer expectativa. Ele superou toda a circunstância. Oh, Deus maravilhoso! Eu preciso lhe lembrar de que Jesus, ele não está preso a fazer exatamente aquilo que você precisa, ele sempre fará mais. Aquele homem queria uma esmola, para ele era o suficiente. Jesus, na sua agenda pessoal, queria um milagre, queria uma operação de maravilha, fazer os seus tornozelos se firmarem, aquilo que estava ressequido, aquilo que estava danificado, aquilo que fez com que aquele homem sofresse há muitos anos. Jesus queria superar as expectativas. Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Não é demais dizer de que o Senhor a quem nós servimos, o Senhor Jesus Cristo, ele é poderoso para superar toda e qualquer expectativa. Talvez me permita, com muito respeito, dizer, o que você espera que ele faça é o suficiente para resolver, mas aos olhos de Deus é algo tão simplório, é algo tão pouco, que ele vai fazer ainda mais. Ele vai superar as suas expectativas. De modo que, quando Jesus operou o milagre, houve um espanto extraordinário. A Bíblia diz, no capítulo 3, versículo 10, que as pessoas ficaram admiradas, espantadas. O que Deus faz é espantoso, é para marcar. Houve conversões de vidas. Isso está no capítulo de número 4, versículos 1 e 4. O milagre operado naquele homem fez com que pessoas fossem alcançadas também, trazendo salvação e libertação. Veja o impacto que este milagre ele realizou ou aonde ele alcançou. As pessoas entenderam, abriu um caminho para conversões. Aquele homem não entendia, jamais imaginava que todo o seu sofrimento reverteria em um momento em que o nome do Senhor seria glorificado, em que pessoas seriam alcançadas e ele serviria de exemplo e que a sua vida seria motivo de glorificação. Quando lemos em Atos capítulo 4, versículo 21, encontramos, mas eles ainda os ameaçaram mais e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque o texto diz assim, porque todos glorificavam a Deus pelo que lhe acontecera. Glória a Deus. Que esta palavra sirva de incentivo, de motivação, para que você e eu continuemos crendo no poder de Deus. E de que este texto nos aponta para esses milagres extraordinários ou para essas lições extraordinárias a partir deste milagre. E eu finalizo lembrando que o coxo é uma figura da humanidade caída. E como tal, o coxo não pode, pela sua própria condição, resolver a sua dificuldade. Nasceu com uma deficiência física, o que corresponde à condição do homem caído, que nasceu com a deficiência espiritual. Romanos 5:12, Paulo diz que todos pecaram, todos são pecadores. O pecado e a morte passou a todas as pessoas. Nascemos com a natureza pecaminosa e, por natureza, somos todos pecadores. E como o coxo que não podia resolver a sua situação, Deus agiu graciosamente, mudando o seu quadro. É o que Cristo quer fazer também na sua vida. Ele é poderoso para lhe salvar, para transformar o seu viver. Dessa forma, nós queremos agradecer a Deus pela sua palavra e orarmos, pedindo a bênção do Senhor em continuidade. Lhe convidar nesse momento para orarmos juntos, crendo
de que Deus há de fazer algo espantoso e o nome dele será glorificado. Pai bendito, Deus de poder, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos te dar graças pela tua palavra bendita, que veio ao nosso encontro com o propósito de trazer o bálsamo lenitivo, a edificação necessária para continuarmos crendo, Senhor, que Tu és poderoso para mudar o curso da história, que Tu és poderoso para nos fortalecer a agir perseverantemente até que o milagre ocorra e que o Senhor superará as expectativas, porque Tu tens assim poder para realizar. E é por isso que já Te louvamos e agradecemos pela vitória dos nossos queridos irmãos. É no nome de Jesus que Te pedimos estas bênçãos e já Te agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua participação, continue sendo edificado pela programação da Rede Brasil que segue e contamos com você no próximo Fonte de Fé. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém.